E os dois passaram de carro, aí estão os dois, daquele dia de 1937, passando em frente de onde eu morava. Eu morava num apartamento, numa rua que tem 9 pistas. No lugar da infância, parece que ele encolheu, ficou pequenininho e ele era grande na época, na nossa imaginação. No meu caso, não, porque a rua realmente é larga, ela realmente tem 9 pistas, ela realmente liga o centro de Berlim a subúrbios do lado oeste. E então, nessa rua, os nazistas se exercitavam, desfilavam, tinha aqueles uniformes, as músicas, as bandeiras, as suásticas. E quando Hitler e Mussolini passaram em frente do prédio, como todo mundo, ergueu o braço direito, Heil Hitler, viva Hitler. Nós morávamos num apartamento no 4º andar e o Goebbels viu um menininho saudando Hitler com o braço erguido lá no 4º andar do prédio e fez o gesto como resposta ao gesto dele. E era meu irmão, que na época tinha apenas 4 anos de idade. Que ele simplesmente imitou todo mundo e mal sabia o Goebbels que era um menino judeu considerado por eles inimigo do povo alemão, que estava saudando o Hitler. Então, esse livro, que depois deu muita dor de cabeça, parece que o editor faleceu e não se sabe o que aconteceu com esse livro, mas ele encaixou algumas ilustrações e fez um livro capa dura, que o livro em si, como trabalho, acabou sendo bem feito. O senhor Hans Freudenthal, que quer dizer Vale Feliz. Isso, Vale certo? Feliz, Vale e, da Alegria. Na realidade, ele tem uma história muito linda para contar, de superação, certo? Se ele fosse viver um coitadismo que existe por aí, não teria se tornado essa figura lendária recebida aqui nos rincões de São Paulo, desde a alta sociedade até os locais próximos às favelas, super respeitado e querido, é considerado como presidente de algumas sociedades. E eu gostaria de perguntar ao senhor o que é que o senhor acha desse contato do senhor com essas pessoas assim, de um poder aquisitivo bem menor. Aí eu sempre digo que é às terças-feiras, não, em contato com os suburbanos, que eu tomo conhecimento da verdade, da realidade que nós vivemos, da situação verdadeira em que estamos, em que as pessoas têm muita luta e muitas dificuldades para enfrentar. Homens e mulheres, felizmente, estão dando voz também às mulheres agora nos saraus e elas têm brilhado. Como no meu grupo no Paulistano, já um clube mais de elite, onde ainda segunda-feira, anteontem, de 25 pessoas presentes, 21 eram mulheres. Vocês mulheres estão de parabéns. Obrigada. E elas escrevem muito bem, temos autoras, como tem autoras nesse livro dos saraus dos suburbanos, que se realiza no bairro central de São Paulo, de Bela Vista, comumente chamado Bexiga, que é justamente no centro, porque vem pessoal dos subúrbios, da zona norte, leste, sul, oeste, é preciso um ponto central. Toda semana é lançado um livro escrito por um suburbano. E para lançar um livro lá, e é só um por semana, é preciso esperar meses para achar uma brecha para conseguir esse lançamento. Para maiores informações, na internet, no blog de Alessandro Buso, que é o líder desse grupo e que já trabalhou na TV Globo, dá todas as informações, além do lar do qual partimos para a escola.
Depois veio uma lei do Hitler que crianças de origem judaica não poderiam continuar em escola pública. Eu fui obrigado a sair dessa escola e ir para uma escola religiosa. Isso está narrado no meu livro. Eu acabei frequentando 3 escolas diferentes em Berlim, e Berlim foi quase toda destruída, mas justamente aquela escola pública em que eu fui alfabetizado, em que eu conheci o professor, ainda existe. Em que ano foi isso? Eu entrei em escola, eu nasci em 1928 e comecei a escola por volta de 34, 35. Alfabetizou e eu ficamos muito amigos, a tal ponto que depois da guerra ficamos em correspondência até o falecimento dele. E o meu sonho, na época, era ser professor. Eu acabo de escrever sobre isso. Professor, sim, mas professor nos moldes daquela época, em que o professor, quando entra na sala, a classe levanta, o professor está bem conceituado e tem um salário adequado. Aí sim, esse é o verdadeiro professor. E eu sou antiquado, mas eu acho que é assim que deveria ser até hoje. A raiz do cristianismo, do islamismo, né? Na verdade é tudo uma coisa só. Tudo uma coisa só. É o monoteísmo, né? É acreditar num Deus só, ao passo que naquela época, naqueles povos antigos, o trovão era um Deus, o relâmpago, a chuva, o vento, a água, não? Então, essa foi a grande revolução. E nisso nós estamos no mesmo caminho. Sim, senhor. Um Deus só, estamos todos no mesmo caminho. Somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Fico muito honrado com as descrições que vocês Sim, me enviaram. senhor. Não, isso aqui é porque realmente são coisas simples, né? Sim, isso vai ser. Simples, mas é porque... Já vou colocar agora com o senhor, junto com alguns que eu tenho percebido da literatura. Isso é que é bonito. Um judeu e um cristão casando. Eu contatei uma das melhores escritoras daquele grupo que eu mencionei para escrever a argumentação do lado da moça cristã, porque o rapaz judeu quer casar com a moça católica, no caso, e os dois estão apaixonados, e o problema é a religião. Não é tanto o problema do casamento, que pode ser só no civil, tudo bem, é o problema dos filhos, porque aí você tem que optar. E aí fica muito difícil, porque ninguém quer realmente desistir de sua religião. Então, vem os argumentos e vem à tona as tradições. O que um menino, a moça católica argumenta? Ela, aliás, é de uma cidade do interior, no caso é uma mineira, mas não importa. Então ela fala do Natal, ela fala da igreja, das missas, da Páscoa, dos cemitérios e primeira comunhão, importantíssimo. E o rapaz judeu, referindo-se aos filhos, menciona em 2 coisas: a circuncisão e a tal da bar mitzvah, que é a cerimônia em que, na época primitiva de antigamente, aos 13 anos, um menino se tornava homem. E uma cerimônia judaica na sinagoga só pode começar na presença de 10 homens. Aí a religião, até que isso aparece no que eu escrevo, parece um pouco machista, porque você pode ter 1 milhão de mulheres, mas precisa ter 10 homens. Mas, por outro lado, para a religião judaica, judeu é quem é nascido de mãe judia. De mãe judia. E na época em que a mulher não trabalhava, não precisava trabalhar como hoje, ela era realmente a cuidadora do lar, e no caso do judaísmo, que acendia as velas do Shabat, da sexta-feira à noite, que é toda uma cerimônia religiosa com horários estabelecidos
para os ortodoxos até lista de horários exatíssimo para seguir. Então nós queremos pôr isso num livro de brasilidade para mostrar a componente cristã e a componente judaica da sociedade brasileira de hoje em dia. Vamos ver se ela... O senhor ainda pratica o judaísmo? Assim, ainda tem Eu, pessoalmente, estou um pouco afastado. Eu tenho um filho só que segue a religião e que, isso é interessante, ele casou com uma moça de origem japonesa, fique à vontade. E essa moça de família japonesa se converteu ao judaísmo. Então meus netos, com cara de japonesinhos, são judeus. Ah, isso só no Brasil? Só no Brasil. Onde já só se no Brasil já se viu viu o pessoal que segue umas linhas completamente diferentes do cristianismo. Não sabe nem quem é Moisés para eles, né? É. E gostei, Então, isso foi bonito. E então a gente aprendeu a ser bastante tolerante e aprender muito das outras religiões, né? Eu espero que na brasilidade também apareça gente de origem árabe, como deve ter, isso vamos ter gente da Amazônia. Eu espero que venha alguém que fale das características do Nordeste na brasilidade, dos indígenas. Ela é indígena, descendente dos tamoios. Com os holandês. Com os holandeses, o pessoal de Nassau, né? Mistura de índio. Eu tenho um irmão só, aquele do Heil Hitler, que está aqui no Brasil, que fez anos ontem, e que casou com uma moça super católica, de origem indígena e nascida em Manaus. Olha, o que uma única mistura, uma única família já tem de mistura. Como dizia Darcy Ribeiro, esse povo mulato, esse povo gostoso, né? Oxigenado. E isso me levou a uma outra coisa que eu também estou mencionando e que é um capítulo quase oculto da história do Brasil, que é a história da Inquisição. Saiu um livro agora em que foi feita, porque estão divulgando papéis que estavam guardados. E há dados sobre a Inquisição no Brasil que são espantosos. Foi muito atuante, matou muita gente e durou muito tempo. Inclusive, infelizmente, o Brasil também foi o último país do mundo a acabar com a escravatura, né? Foi o último. E nós ainda temos os resquícios da escravidão. Um apartamento como esse apartamento foi feito há 60 anos atrás. Todos esses apartamentos têm um quarto de empregada. O quarto de empregada aqui, ela ainda consegue se esticar por inteiro. Porque nos atuais, acho que ela tem que dormir de pé, viu? Os elevadores, os prédios antigos sempre tinham pelo menos 2 elevadores. E um era só para empregado. Empregado não podia pegar elevador. Era social. Esta semana, a partir da semana que vem, eu não vou mais ter uma empregada doméstica. Essa moça não vai mais trabalhar. Até há 10 anos atrás, eu tinha uma empregada que dormia aqui e ficava 24 horas, que para mim, que já na época tinha certa idade, era muito bom. Não achei mais. Agora achei, durante os últimos anos, essa moça que ficava todos os dias úteis. Também não vai mais ser possível, só vai vir uma faxineira 1 ou 2 vezes por semana. Tudo isso é que está acabando com as desigualdades sociais que eram muito marcantes, né? Então, em parte, está certo que uma empregada não vai mais trabalhar como uma escrava, porque hoje realmente o empregador paga muito pesado. O salário dela, na verdade, é duplicado quando entra fundo de garantia, INSS e tudo mais. Mas é preciso que essa gente pobre tenha uma aposentadoria, tenha um fundo de garantia, tenha
uma velhice digna. Ninguém melhor. Ninguém melhor do que vocês foram escravos no Egito, né? Também. Vocês atravessaram o Mar Vermelho, vocês vieram para Nesse livro das 6 palavras, eu pus isso agora, essa semana, um pouco da Bíblia. As histórias que a Bíblia conta, inclusive uma página diz: o mar se abriu para Moisés, né? Então são contos que ficam até hoje e que vale a pena. Eu acredito, sabe? Muito nisso. A gente assiste essas novelas que passaram agora, sequência que passou na Record, né? Que veio lá é uma sequência do Velho Testamento, inclusive agora, já começou com a parte agora já de Jeremias e tal, já está mostrando. Mas começou desde Moisés, Josué, mostrou uma sequência e a gente assistia todo dia, que a gente achava aquilo interessantíssimo. Isso emocionava muita gente lá em casa, né? Porque a gente vai pegando maturidade, a gente vai vendo que realmente esse conjunto de coincidências não é coincidência, é fato. Quando você tem muita coincidência, né, seu Hans? Não é coincidência. Aí tem que desconfiar. Então, tem que desconfiar, tem uma coisa errada. Então, essa coisa errada é Deus. Essa é a minha opinião. Quem sou eu para falar alguma coisa? Mas é o que eu penso. Eu sou eu. Claro, mas está certo. Eu não posso seguir os outros. Então, eu não acho que é coincidência. E para mim a vida ficou mais bonita quando a gente começou a ver, já desde jovem, com 20 e poucos anos, que existia alguma coisa bem maior do que a gente. E essa coisa bem maior do que a gente, que construiu tudo mesmo, com intelectualidade, porque Deus pode se expressar pela ciência, não tem problema, não diminui. Não essa ciência simplesinha, mas de diversas formas. Eu acho lindo isso. Eu adoro o povo de vocês. Que Deus lhe abençoe mais uma vez. Muito obrigado por tudo. Nós somos... Então, seu Hans, obrigado pela oportunidade única. Um senhor com 88 anos de idade, com a cabeça desse jeito, criando contos com 6 palavras, lançando livros, ainda acreditando que ainda tem mais uns 88 anos pela frente, que é uma coisa incrível. A jovialidade do senhor, a forma como o senhor nos recebeu, e a gente queria agradecer muito, em nome da sociedade cariense, em nome do nosso povo lá do Ceará, porque eu sou cidadão de Juazeiro, porque me deram o título, e na realidade eu sou carioca. Eu fui para lá para tentar mudar aquela realidade, né? Era o que eu sonhava, né? Coisa de meio doido mesmo, mas na realidade não é bem assim, eles acham, né? Mas é muito idealismo, muito sacrifício, porque senão não dá para... Então, eu agradeço demais essa chance. E se o senhor puder dizer alguma coisa para os nossos alunos cientistas, são 20 e poucos dessa turminha agora, a gente agradeceria muito. Fique à vontade, diga qualquer coisa que o senhor quiser. Eu agradeço essa homenagem, acho que não mereço tanto, é uma bondade sua. Admiro enormemente todo mundo que sai da normalidade e do conformismo do dia a dia e se dedica a uma causa nobre como essa. O Brasil precisa de mais Ricardos para se dedicar, e professor é um exemplo que quem planta, eu tenho certeza que vocês estarão colhendo bastante frutos, e isso servirá para o progresso de todos, da cultura, da arte e também do orgulho de ser de um país que dá essa bastante liberdade e oportunidade de crescermos. Afinal, eu cheguei ao Brasil e a família com a roupa do corpo, e se hoje somos o que somos é porque o Brasil nos permitiu essa possibilidade. Eu acho que o exemplo do professor Ricardo é muito importante. É preciso que os moços aprendam a respeitar mais os professores que se dedicam ao ensino e que trabalham muito mais do que aquelas poucas horas em que estão na sala de aula. Aquilo é só a ponta do iceberg.
são os estudos, as correções dos trabalhos, o preparo das aulas, tudo isso não aparece e faz parte e exige muita dedicação e muito sacrifício que eu admiro profundamente. Parabéns mais uma vez e a todo esse esforço que realmente vocês possam colher cada vez mais os frutos daquilo que estão plantando. Parabéns.